Veja mais álbuns de Lance Fechar. Não existem galerias relacionadas a essa editoria. Publicidade Fechar com um elenco recheado de jovens talentos. A seleção francesa pode ir longe na briga pelo segundo título mundial. Indo na contramão do clima de esperança e otimismo, as polêmicas recentes nas últimas Copas do Mundo ainda são um fantasma que os convocados atuais tentam afastar. Desde a Copa disputada no Brasil, apenas 6 jogadores estão mantidos no elenco. Entre os vários motivos para a troca dessas peças estão as ausências de Karim Benzema e Mateu Valbuena. O atacante do Real Madrid é o principal suspeito de chantagear o ex-companheiro por conta da suposta existência de um vídeo íntimo do meio-campista. Voltando ao início do caso, em junho de 2015, o atleta do Fenerbahçe abriu uma denúncia depois de receber uma ligação anônima enquanto estava concentrado junto à seleção francesa. Desde então, a justiça local investiga os suspeitos no caso. Djibril Cissé, que jogou com ele na seleção francesa e no Olympique de Marselha, chegou a ser detido, mas foi liberado 10 horas depois. Benzema foi indiciado e proibido de se aproximar de Valbuena. No mesmo ano, em outubro, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, resolveu afastar de vez o atacante. Lista de convocados. Em um cenário ainda mais recente, logo depois de Didier Deschamps divulgar a lista dos 23 convocados e suplentes para a Copa do Mundo, o volante do PSG Adrien Rabiot pediu dispensa. Em carta aberta publicada nas redes sociais, o jogador se mostrou insatisfeito por não ter sido chamado para o grupo principal. Se eu decidi me retirar da lista de suplentes, é porque considero que a escolha do técnico, em minha opinião, não condiz com qualquer lógica esportiva. Há muito tempo, a mensagem era clara: era o rendimento que abre as portas da seleção francesa, escreveu Rabiot. Deschamps tentou minimizar a polêmica depois, mas não pôde evitar o clima instável antes do início da competição mundial. Para esquecer a Copa do Mundo de 2010 é um período que os franceses gostariam de deixar para trás. Isso porque naquela época os playoffs chegaram ao nível máximo de caos que uma seleção pode atingir. O técnico Raymond Domenech já chegou ao Mundial sabendo que não duraria muito mais no cargo e resolveu relaxar. Sem uma concentração pesada, a intenção era fazer os jogadores interagirem com as pessoas. Uma das iniciativas foi levar os jogadores para andar de bicicleta e o primeiro episódio complicado foi aí. Anelka caiu no asfalto durante o passeio. Sem viver uma grande fase, Thierry Henry começou a Copa direto no banco de reservas e ainda teve o par de chuteiras presas na alfândega da África do Sul. Elas só foram entregues ao jogador quando faltava menos de uma hora para o início da partida. Depois de um sonolento 0-0, o elenco francês passou a pedir Henry como titular. Até Zidane cornetou o treinador, que seguiu sem mudar de opinião. Na derrota por 2-0 para o México, Anelka foi substituído no intervalo e xingou o treinador no vestiário. Henry, que seguia sentado no banco, saiu do estádio cantando e sem se importar muito com o mau resultado. A crise explodiu de vez quando alguém do grupo entregou para a imprensa a briga no vestiário. Eva disse que havia um traidor entre eles. Anelka foi cortado da Copa. Gallas mostrou o dedo aos jornalistas. Houve um boicote ao treino e o preparador físico ainda tentou agredir Eva. A derrota para a África do Sul por 2-1 na última rodada culminou na queda na fase de grupos e o fim do ciclo de Domenech. Os resquícios dos escândalos deixam a França ainda sob alerta, mas por enquanto tudo está caminhando em paz. Mbappé e Rami tiveram um choque pouco antes da estreia durante um treino e o atacante saiu irritado de campo, mas garantiu que não há rivalidade entre eles, apesar de atuarem em clubes rivais. A decisão de Antoine Griezmann sobre ficar ou não no Atlético de Madrid também poderia vir a se tornar um problema, mas logo o camisa 7 anunciou que permaneceria na equipe de Diego Simeone e encerrou as especulações.